Qual o caminho para dominar os espíritos inferiores? A gente fala assim dos espíritos inferiores. Qual o caminho para dominar os espíritos? A gente poderia começar de nós, né? Porque nós não somos espíritos superiores, que ninguém se ofenda aqui. Eu estou me incluindo. Todos nós estamos aqui na Terra porque não somos espíritos superiores. Se fôssemos, talvez tenha algum missionário aqui que eu não conheça, né? Eu estou doida por um missionário. É bom a gente ter um missionário com a gente, né? Mas bem, todos nós somos espíritos inferiores. Estamos na Terra para evoluir. Estamos nesse processo de evolução. Lógico que tem a condição, uns melhores do que os outros, mas temos os nossos defeitos, todas as nossas fraquezas morais, temos as nossas falhas. Então, poderíamos pensar exatamente nessa pergunta, como dominar a nós mesmos, né? Mas vamos lá, o que Kardec nos diz. Ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam, contra quem só lhe oponha a energia da vontade, espécie de força bruta. Eles lutam e muitas vezes são os mais fortes. Logicamente, se formos pensar na força bruta, né? Se fôssemos pensar nas questões materiais, muitos poderiam vencer os mais fracos. Porém, que no mundo dos espíritos a coisa é diferente. A coisa é diferente porque no mundo dos espíritos, vence não é o mais forte na força bruta, não é o que tem mais músculo, né? Não é, né? É o que tem a ascendência moral. Então, no mundo dos espíritos, o que domina é a condição espiritual do espírito. Mas vamos nos deter aqui, esse texto continua, mas vamos nos deter aqui exatamente aí. Os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam. Isso é muito interessante. Isso é exatamente a forma de dominar os espíritos inferiores. Logicamente que existem graus dos espíritos inferiores. Eles estão falando aqui espíritos que tendem ao mal, espíritos que fazem o mal pelo mal. Estão lá tentando, né, aos outros espíritos a cair na esparrela, a cair, né, no estado inferior em que eles se encontram. Então, a força do bem nos domina. Os espíritos são muito claros em relação a isso, que quando os espíritos bons se aproximam, os maus se afastam. Então, um homem de bem, ele está assegurado pela força do bem, pela prática do bem. O homem mau, ele está sendo assediado pela lei de afinidade. Então, é lei da vida. Quando nós praticamos o bem, quando somos homens de bem, os espíritos dos bons se acercam de nós. É lei que não podemos mudar e que existe no mundo dos espíritos, existe na condição material. Porque nós temos companhias espirituais. Tem espíritos que nos acompanham. Kardec fala que temos as companhias espirituais. E aonde vamos, essas companhias nos acompanham. Eles nos protegem, eles nos orientam, eles nos ajudam, eles nos amam. Por que eles fazem isso por nós? Porque nós, com toda certeza, temos valores espirituais, temos méritos. Só o mérito ganha a força do bem. Porque à medida que a gente faz o bem, a gente vai conquistando corações amigos. E esses corações amigos vão se afeiçoando a nós. Veja bem, como é que acontece aqui na Terra? Quando alguém faz algo de bom para nós, como é que nos sentimos em relação a esse alguém? Nos sentimos gratos. Gratos a essa pessoa que nos fez bem. Eu vi um vídeo, eu achei muito bacana, eu me lembrei agora, eu vou falar, porque isso fala muito bem de um homem que, eu não me lembro,
ele cedeu, ele ajudou na cura, não é? de uma jovem. E era justamente, parece que era os 15 anos dessa jovem. Eu não me lembro como foi a situação direito, mas exatamente ela foi grata a ele, porque ele salvou a vida dela. E geralmente, nos 15 anos, o hábito cultural das jovens é convidar o pai, é convidar os parentes, mas ela quis convidar esse homem a dançar a valsa com ela. Eu achei tão bonito, porque foi uma forma dela agradecer. E o vídeo mostrava uma expressão tão bonita do olhar dela, em profundo agradecimento a esse Senhor que salvou a sua vida. Então, quando alguém nos faz algum bem, nós sentimos agradecidos a essa pessoa. Nós, como que o nosso coração pode ser alguém que nunca vimos na vida, mas alguém que nos fez muito bem, que salvou a nossa vida, que nos fez muito bem. Esse alguém vai marcar profundamente a nossa existência. Aí eu pergunto, será que essa pessoa vai marcar uma vida, essa vida aqui material? Não. O bem que nós fazemos tem uma repercussão imensa, com toda certeza. Esse bem vai ter uma repercussão no mundo dos espíritos. Por quê? Porque essa garota, logicamente, que estava, né, na condição, ela teve um merecimento, logicamente não estava no momento dela partir da vida carnal, mas ele proporcionou a vida nova. Né? Ela teve a oportunidade por meio dele. Ele foi o instrumento utilizado para lhe devolver a cura. Então, logicamente que isso teve repercussão. O espírito no mundo dos espíritos sabia que isso ia suceder, estava programando isso. Quem sabe como é que se processa no mundo dos espíritos? Que esse homem não foi inspirado por alguém que amava essa jovem, para que doasse, para que desse a oportunidade à vida a essa jovem. Então a gente não sabe como se processa. Então o amor dessa jovem por esse Senhor permaneceu. Mas existem espíritos também que nos amam. Quando a gente faz bem a alguém aqui na vida terrena, também tem espíritos que nos são gratos no mundo dos espíritos. E esses espíritos também ficam agraciados. É como que é um elo. O bem é um elo. Vai criando um aconchego, um imã, que vamos impregnando a nossa vida de vibrações positivas. Imagina, quantos amigos espirituais cada um de nós temos? E se eu faço bem a um de vocês, esses amigos que amam cada um de vocês começam também a me amar. É bacana isso. É um contágio do bem. É uma corrente do bem. Tem um filme que fala da corrente do bem, é a corrente do bem que devemos fazer. É o entrelaçamento do mundo dos espíritos com o mundo encarnado. Mas se a gente não liga para isso, a gente está desprotegido. A gente está entregue ao mal. A gente está entregue à influência dos maus. Se a gente está com os olhos maus, só crítica, só voltado a nossa mente apenas para as questões espirituais, como vamos angariar a simpatia dos bons espíritos? Angariar a simpatia, não que devamos fazer isso por interesse, não. Mas quando se faz o bem mesmo, ele não tem, ele é desinteressado. O bem mesmo, ele é desinteressado. Porque se ele tiver interesse, ele não é bem. Então o bem, ele é desinteressado. Então o bem fornece toda essa vibração positiva. Por isso que uma pessoa que pratica realmente o bem, ela tem uma força, ela tem um domínio, ela tem um controle sobre si mesma, porque esse controle também vem da equipe espiritual que o cerca. Mas o cercam por merecimento da criatura, porque ela teve a força
Então, é assim que se processa esse intercâmbio espiritual. Então, os nossos amigos espirituais, eles nos têm um amor profundo, mas esse amor cresce à medida do bem que a gente faz. Porque muitas vezes a gente se perde dos nossos entes queridos. Por que a gente se perde dos nossos entes queridos? Pode o espírito superior amar um espírito inferior? Só pode. Pode o espírito inferior amar um espírito superior? Pode, porque pode ter a afeição. Mas a afeição do espírito inferior sempre será uma afeição material, de dependência. Mas a afeição de um espírito superior é puro amor. Mas esses espíritos não poderão estar juntos. Não poderão estar juntos. Pelo menos momentaneamente. Porque o espírito superior, ele pode ir em auxílio do espírito inferior. Mas não vai permanecer o tempo todo. Porque o espírito superior, ele terá fazeres a realizar. Ele tem muito trabalho. Ele tem muitos espíritos que precisam dele. Então, é preciso que os que estão em condições inferiores queiram desenvolver o potencial do amor para alcançar os seus entes queridos, para alcançar esses que já conseguiram superar os seus desejos materiais, as suas más paixões. E a gente está aqui para isso, para domar as nossas más paixões, para que a gente possa ter um mérito, a autoridade moral para dominar os espíritos inferiores. Como é que a gente domina esses espíritos inferiores? Muito fácil. O mal não pode nos atingir. O que seria o mal nos atingir? O mal pode nos atingir fisicamente. Lógico que pode. Porque o espírito superior, ele vai sentir o peso das vibrações doentes. Se ele estiver aqui na Terra, ele vai sentir. Lógico que ele vai sentir. Ele dá uma vibração superior e entra numa vibração inferior, ele vai sentir, ele é que vai sentir mesmo o peso. Porque ele não está acostumado com as vibrações densas. Porém, o que mais importa é o coração. Ele está em outra estação. Ele vai sentir fisicamente, mas o coração não vai ficar com dor. O coração não vai sentir o que nos fere a alma, o que nos corrói a alma, não é a dor física, gente. O que nos corrói a alma é a dor moral. Então esses espíritos vêm até nós, vêm de estações elevadas, onde eles poderiam estar em condições muito melhores do que nós. Reencarnam em nosso meio para servir a Jesus, para amar os seus irmãos de caminhadas. Eles já estão se sentindo agredidos, porque é uma agressão muito grande. Espíritos superiores a nós virem ao nosso encontro e conviver aqui conosco, porque é muito diferente. É chocante. Sairmos de estações mais elevadas e irmos para as estações inferiores. Vamos avistar sofrimentos terríveis, mas eles vão na região do sofrimento. Eles vão em busca dos que sofrem. Eles não viram o rosto quando vê o sofrimento alheio. A gente se incomoda. Quando alguém chega perto de nós, muitas vezes, porque aquela dor do outro, veja como somos egoístas, a dor do outro está me incomodando. O outro está com fome, o outro está sujo, porque não tem o que comer, não tem onde tomar banho. Nós estamos banhados, nós estamos confortáveis. Quem seria mais fácil comer? Nós ou eles? Quem tem mais o dever de amar? Nós ou eles?
estão sofrendo. Então, a gente não consegue conviver muito bem com o sofrimento alheio. Porque o sofrimento alheio nos incomoda. Nos incomoda porque somos egoístas. Porque os espíritos superiores, eles descem até nós. Lógico que eles não querem ver o nosso sofrimento. Mas eles nos carregam. Eles nos confortam. Eles nos indicam o caminho. Eles não deixam de estar conosco porque somos inferiores. Eles nos amam, mesmo nas condições que não nos acontecem. Devíamos ter a debilidade de escutar a voz desse chamado. A voz desses amigos que nos convidam constantemente. E no mundo dos espíritos, o que conta é a realidade da alma. É a autoridade moral que conta. Essa autoridade domina todos os demais. Todos os que estão abaixo desses espíritos se sentem dominados, tolhidos. Uma reunião como essa. Uma reunião numa casa espírita, logicamente uma casa espírita séria, ela tem espíritos sérios, espíritos superiores, que vão controlar, que vão tomar conta, porque aqui existe um ambiente espiritual. E o ambiente espiritual, ele tem espíritos de todas as naturezas. Espíritos que querem perturbar, espíritos que querem criar desavenças, desequilíbrios. E esses espíritos superiores, eles dominam, mesmo que esses espíritos queiram entrar e perturbar o ambiente, eles só entram com a permissão dos espíritos superiores. É um domínio, eles sentem-se tolhidos. É tão interessante isso, que às vezes esses espíritos acreditam que eles entraram. Eles conseguiram penetrar naquele ambiente, mas foi por permissão dos espíritos superiores. Tudo existe a permissão de Deus. E acabando o trecho, ele diz: alguém que procurava domar o espírito rebelde, unicamente pela ação da sua vontade, respondeu aquele: deixa-me em paz, com os teus ares de mata-mouros. Mata-mouros é valentão, quase valentão, né? São farrão. Que não vales mais do que eu, disse-ia um ladrão a pregar moral a outro ladrão. É quando uma criatura quer dominar uma outra criatura pela força bruta, não é? Pela autoridade que não possui. Isso vai muito bem para os esclarecedores, né? Quando não tem autoridade moral e querem esclarecer os espíritos desencarnados. Os espíritos desencarnados só são dominados pela autoridade moral. Por isso que Kardec, ele fala com muita clareza, quando ele fala da obsessão por fascinação, não por subjugação, que é um estado de obsessão bem avançado, ele diz que no estado de uma obsessão por subjugação, só com a ajuda de uma terceira pessoa, mas ele acrescenta uma terceira pessoa com superioridade moral. Por isso que acontece de pessoas desavisadas não conseguirem um resultado positivo nos processos de curas da obsessão de subjugação. Não é só por isso, é por falta de mudança da condição do encarnado. Mas uma das situações é essa também, que aquele que vai esclarecer também não tem autoridade moral para esclarecer. Aí poderíamos perguntar, mas não tem espíritos superiores que podem dominar a força desse espírito? Pode, mas o espírito superior não faz. Sabe por que não faz? Para que a criatura encarnada se entenda e veja que ela não tem autoridade moral para realizar uma tarefa espiritual. Por isso que para as tarefas espirituais precisamos ter a ascensão espiritual. A ascensão espiritual se adquire com a força do bem, com prática do bem, não só com a teoria espírita, não só com o estudo da doutrina espírita. O estudo é a base, né, para o nosso aprimoramento espiritual, mas o estudo nos traz justamente o conteúdo para que a gente se integre no bem, para que a gente pratique o bem, para que a gente utilize o espiritismo como a filosofia de nossa vida. Que Jesus nos abençoe, que a paz do Mestre fique com cada um de nós.